Então, quais são os órgãos internos? Aqui a gente tem ovário. Vou mostrar aqui nessa outra foto, tá? Melhor nessa outra peça. Ovário, tuba uterina, o útero. Tá? Prendendo o útero, a gente vai ter isso aqui, tudo é ligamento largo. Ligamento largo é uma prega de peritônio, que vai fixar o útero e as tubas uterinas e os ovários também. Tá? Então aqui você tem os ligamentos que vai dar para vocês identificarem. Esse ligamento aqui, esse primeiro que vocês estão vendo aqui, ó, é o ligamento redondo do útero. Esse ligamento vai fixar o útero lá nos lábios maiores. Eles são homólogos aos ductos deferentes do sexo masculino. Tá certo? Aqui você tem a tuba uterina, ó. Na realidade, a tuba uterina tem 4 divisões. Tem uma intramural, tem o istmo, tem a ampola e aqui no final tem o infundíbulo. A parte dele, do ovário, que está presa ao ligamento largo é o que a gente chama de mesovário. A parte da tuba uterina que está presa ao ligamento largo a gente chama de mesosalpinge. São as fixações desses órgãos ao ligamento largo. Tá? Então, no útero, o que a gente vai ver aqui no útero? O fundo, o corpo e o colo. Tá? Então, essa parte aqui é do fundo do útero, é a parte que vai levantando à medida que o feto vai se desenvolvendo. Às vezes chega lá no processo tifoide, lá do externo, dependendo do tamanho do feto. Então, você tem fundo, corpo e o colo do útero. O colo do útero é que entra em contato com a glande do pênis. Tá? O nome daquela estrutura não é cabeça. Cabeça é o nome que a gente dá popularmente. Assim como tem vários outros nomes, né, para pênis, tem vários outros nomes para vulva. Mas o nome científico é glande. Tá? E aqui você vai ter o corpo e a raiz do pênis. Certo? Depois eu vou averiguar, que ela falou que está no fatinho, eu tenho que averiguar, porque se estiver lá eu estou totalmente errada há muito tempo. Então aqui você vai ter, olha, isso aqui é a vagina. Tá certo? Então a vagina, ela tem os fórnix que foram falados. O posterior é o mais profundo. Aí tem os laterais e tem o anterior. O que são os fórnix, ou fórnices? São os fundos de saco. Tá? Esse colo do útero, ele se assemelha à glande do pênis. Porque é aqui que encaixa o ósteo, tá? Esse ósteo externo da uretra aqui da glande do pênis se encaixa aqui no ósteo do colo do útero. Ósteo de saída ou de entrada, de saída do menstruo, de entrada do sêmen. Então você se coloca aqui, é o colo, corpo, fundo. Aqui você vai ter, a gente não vai pedir cada divisão da vagina. Isso aqui são as pregas transversas da vagina. Ó. Aqui. Estudou nada, hein? Estudou nada. Ela tá nervoso, professor. Tá certo? Professor, essas pregas é o mesmo em ascendente? Não. Não sei. No animal, não sei. Sinceramente. Porque o cerce que a gente usa aqui em anatomia humana é o colo do útero. O cerce da fêmea é mesmo do útero. Do útero. Da vagina, não. É cerce ou colo uterino. Aqui são as pregas transversas da vagina. Porque o cerce também é tipo os anéisinhos, né? São anéis. O cerce da fêmea ele é em formato de anel, mas não apenas. Mas onde é que está? Na parte do mesmo lugar do colo. Do colo do útero. Isso. Ah, tá. É apenas um orifício para a passagem do sêmen. Então aqui são as pregas da vagina. Pregas transversas. E aqui a gente tem, olha, essa parte externa. Isso aqui é o clitóris. O clitóris tem uma glande também, tem o corpo e tem a raiz. Então isso aqui tudo é o clitóris. É o órgão feminino, é o órgão do prazer sexual feminino. E no caso da lubrificação? De quem? Da vagina. Quem vai fazer as glândulas que vocês viram vestibulares menores, glândulas vestibulares maiores nos orifícios. E dentro a mucosa vaginal também tem célula que produz muco.
igual a que lá não foi falado no masculino, mas no pênis, na uretra esponjosa do pênis masculino, também tem, na mucosa, tem glândula que produz muco. O que aquele muco vai fazer? Ele vai proteger as paredes contra a acidez e vai, né, ele protege ao mesmo tempo que ajuda a lubrificar. Então aqui você tem o bulbo do vestíbulo, esse aqui é o bulbo do vestíbulo, aqui é a glândula vestibular maior. Essa aqui, ó. Os lábios menores delimitam o espaço que a gente chama, né, de vestíbulo da vagina. Tá? Essa parte que fica aqui dentro entre os lábios menores. Então você vai ter lábios menores e tem lábios maiores. Só isso para identificar. Tá? Que hoje vocês entraram muito, principalmente o primeiro grupo entrou muito na histologia. A nossa anatomia aqui é macroscópica, né? A gente não vai entrar em detalhes histológicos. Tá? Então aqui a gente vai ter do sistema genital feminino isso. Sim, eu esqueci de mostrar. Esse ligamento aqui é o ligamento útero-ovárico. Tá? Fixa o ovário ao útero. Ele é estudado mais com o ovário, porque ele dá fixação ao ovário. O suspensor do ovário, nessa peça não dá para ver. A gente vê um pouquinho aqui, ó. O suspensor do ovário, ele contém os vasos. Que foi? As câmeras A gente não consegue visualizar, mas as câmeras foram. Ah, tá. Então aqui você tem o ligamento suspensor. Isso aqui, ó, é a artéria e Mas veia essa teste. gonadal. Tá certo? Então aqui você tem A senhora não via esse aqui, ó, o ligamento. Não, isso aqui, ó. Artéria e veia gonadal. Que no caso aqui, artéria e veia ovário. Eu que queria ver. Tá? E aqui a gente vê o ligamento redondo, ó. Ligamento redondo do útero. Esse aqui, ó. Nessa peça aqui, nessa parte da peça. Então, do genital feminino é só isso. Só isso. Né? Isso. Aqui vocês conseguiram identificar essas estruturas externas, né? Lá do vestíbulo. No masculino, o que a gente tem? Tem o testículo. Né? O testículo está dentro de uma bolsa que é chamada de escroto. Tá? A bolsa ela é dividida em duas cavidades por uma estrutura que é o septo. O septo vai dividir essa bolsa escrotal em duas. O que a gente tem aqui nessa peça para vocês verem? Aqui você tem o epidídimo. Tá? O que o epidídimo faz? O epidídimo ele faz a maturação e o armazenamento dos espermatozoides. Até o momento da ejaculação, os espermatozoides ficam armazenados no epidídimo. Ele sofre a maturação final da espermatogênese, acontece nele, daí, no momento da ejaculação, o ducto deferente, olha, isso aqui tudo é o ducto deferente. O que foi do ducto deferente? O que passou pelo ducto deferente? Somente espermatozoide. Quando ele chega nessa região posterior da bexiga, o ducto deferente, ele dilata, olha aqui, ele tem essa dilatação aqui. É a ampola do ducto deferente. Aqui você tem uma vesícula seminal, que é uma das glândulas anexas. São duas vesículas seminais, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Elas duas têm um ducto que vai se juntar à ampola do ducto ejaculatório e formar o ducto ejaculatório. Depois que aqui quando você junta o espermatozoide com o sêmen, com o líquido produzido pela vesícula seminal, aí esse líquido, aqui você já pode chamar de sêmen. Esse sêmen vai chegar na uretra prostática, que é essa porção aqui da uretra que passa pela próstata, vai se juntar ao que a próstata produz. Qual a função dessas secreções? É tornar o espermatozoide viável. É alimentar o espermatozoide, dar energia para ele poder ter força e chegar lá na tuba uterina, que eu esqueci de falar, mas eu acho que vocês devem ter visto, quem estudou o genital feminino, que a fecundação ocorre quase 100% na ampola. Né? Então, essas secreções elas vão fazer com que o espermatozoide fique viável. E aqui você vai ter o quê? Dentro desse ducto aqui, mostraram lá, tem uma saliência que é chamado de colículo seminal. No colículo seminal é que se abrem os dois ductos ejaculatórios.
trazendo espermatozoide, trazendo o que a vesícula seminal produziu. Daí esse líquido se junta ao que é produzido na próstata e aí você tem o sêmen que se junta ao que vai ser produzido com as glândulas bulbouretrais, que se junta ao que é produzido com as glândulas uretrais. Que a gente também tem a presença no sexo masculino, a presença de glândulas mucosas na mucosa da uretra esponjosa, que é essa ou uretra peniana, que é essa uretra que atravessa todo o corpo esponjoso do pênis. Tá? Então o pênis ele tem uma parte que é chamada de raiz, o corpo e a glande. Nessa glande, alguém falou lá da fossa navicular, tem uma fossa, uma dilatação aqui, ó. Isso aqui é que é a fossa navicular. Então você tem 3 divisões na uretra masculina: a uretra prostática, a uretra membranácea e a uretra esponjosa ou peniana. 2 dilatações do corpo esponjoso. A proximal é chamada de bulbo do pênis, a distal é chamada de glande do pênis. E essa outra roxinha aqui, se colocar um alfinete aqui, corpo cavernoso, corpo esponjoso do pênis. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Aqui no testículo, né? No testículo a gente tem pele, tem a túnica dartos. O que é a túnica dartos? É tecido muscular liso que tem a função de manter a temperatura do testículo. Temperatura baixa, ela se contrai e traz o testículo para perto do abdômen. Tá? Para poder pegar o calor dos grandes vasos que passam na região inguinal. Se está quente, ela relaxa para o testículo ficar mais longe. Eu sou uma pessoa que tem o costume de usar roupas apertadas. Tem probabilidade de ser estéril? Tem, né? Porque pelo menos aqui em Teresina, quente do jeito que é, ainda com os testículos quentes, mais ainda 50 graus, é complicado. Né? É complicado. Então o que vocês vão ver mais? É o que dá para ver aqui. Tá? Tem face espermática externa, tem face cremastérica interna. Aí vocês vão ver aqui, essa vermelhinha aqui é a cremastérica, tá? Isso aqui é porque o testículo, não falaram lá, mas o testículo ele se forma dentro da cavidade abdominal. Ele só desce a partir do 8º mês é que ele começa a descer para o saco escrotal. Quando ele vai descendo, ele leva tudo que constitui a parede do abdômen. Aquelas fáscias que vocês viram são fáscias dos músculos da parede abdominal. A túnica vaginal é o quê? É o peritônio daqui de dentro, que desceu junto com o testículo, vai produzir uma cavidade aqui, ó. Essa cavidade aqui é chamada de cavidade vaginal do testículo. Essa lâmina aqui é a lâmina parietal e a lâmina visceral é a que vai revestir testículo e revestir epitídeo. Tá certo? Então, o que dá para vocês verem aqui do testículo é isso. Tá certo? Não dá para você ver todas as camadas. Né? Dá para você ver essas, logicamente, essas que estão mais evidenciadas aqui. Tá bom? Então, do masculino é isso. Aqui eu não falei, mas aqui a gente vai ter, olha. Isso aqui é artéria e veia do ducto deferente. Isso aqui é chamado de plexo pampiniforme. É aquele plexo que dá varicocele. A varicocele nada mais é do que uma varize no testículo que é dada pela dilatação anormal dessas veias. Então aqui você tem o plexo pampiniforme, a artéria e a veia testicular. Tá certo? É só isso. Chique. Tá bom?